Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 9 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Juntos meditaremos nessa oitava de Páscoa o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Tocai em mim. Depois do domingo de Páscoa, é um borbulhar de experiências novas para os apóstolos e os discípulos de Jesus. Ele não está mais no sepulcro. Aparece a Maria Madalena, aos apóstolos no cenáculo, aos discípulos de Emaús, a Pedro. Ele tem carne, tem osso. É o mesmo e é diferente. Se faz reconhecer pelos sentimentos positivos que suscita dentro do coração. Ardia o nosso coração no peito. O nosso Deus é um Deus de carne e de emoções. É o Deus do amor, que salva e liberta e nem a morte o para. Sejamos testemunha disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, os dois discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu, o Espírito Santo. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos de força do alto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a reflexão de hoje a partir de um trecho que encontramos no Catecismo da Igreja, número 639. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escrevia aos Coríntios pelo ano de 56: "Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. 1 Coríntios 15, 3, 4. O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo após sua conversão às portas de Damasco.
número 639. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam discípulos abatidos, com um rosto sombrio, Lucas 24:17, e assustados. Por isso não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, e as palavras delas pareceram-lhes desvario. Lucas 24:11. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Número 643. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, a tal ponto que o fato lhes parece impossível. Pensam estar vendo um espírito. Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Lucas 24:41. Tomé conhecerá a mesma provação da dúvida. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Número 644. Irmãos, é muito lindo observar, é muito profundo observar o que acontece com a experiência da ressurreição na vida dos apóstolos. Antigamente, séculos atrás, e também ainda tem pessoas que dizem que os apóstolos eram fanáticos, pessoas da roça de fé simples e que se tornaram fanáticas, pensando em Jesus como se ele fosse um mágico. Isso, pensando em Jesus como se ele fosse um ídolo e criando sobre ele uma imagem toda de fanatismo. Mas não é nada disso, porque olha como o ato dos apóstolos é muito, muito claro, os evangelhos são claríssimos. Os apóstolos, a reação deles após a morte de Jesus foi exatamente o contrário de uma pessoa fanática. Eles ficaram morrendo de medo, procuraram se esconder, ficaram desacreditados, deram linha, como se diz, entende? Pensando, nossa, nós fomos enganados, acreditávamos que ele faria a libertação do povo, toda aquela coisa, e de repente ele morre na cruz e tudo se acaba. Então, os apóstolos sentiram um medo, uma decepção, uma experiência duríssima. Estavam desacreditados, estavam abatidos com tudo que havia acontecido e queriam simplesmente esquecer e debandaram. Foi isso que aconteceu. É muito chão a experiência. E além disso, é possível ver como são verídicos, verdadeiros, reais os evangelhos. Eles não têm vergonha de relatar a falta de fé dos apóstolos, lentos e duros de coração. Pense um pouco, uma pessoa que inventa as coisas teria inventado melhor. Como é que eles inventam romance e falam mal de si mesmos? Entende que a verdade, a historicidade dos evangelhos aparece claramente da reação que eles tiveram da ressurreição. Repito que se estava inventando, podia inventar melhor, podia inventar algo que desse glória para eles, não que relatasse a falta de fé, a pequenez, a mesquinez espiritual.
Então, estas duas coisas, isso que a Cassuda falava, da reação interior e o relato dos evangelhos, testemunham ainda mais claramente a verdade pura da ressurreição, mesmo que algo incompreensível para nossa mente. E o que impressiona mais ainda é pensar que o que nasceu depois dessa experiência, entre aspas, de fracasso que os apóstolos sentiam ter vivido, é a explosão do anúncio depois da experiência com Jesus ressuscitado. Porque os apóstolos adquirem uma coragem e uma força que não é deles, que não pode vir de nada humano, não pode vir de uma simples experiência humana minha, entende? A experiência que eles passam a ter agora é genuinamente da experiência direta, como fala o catecismo, com Jesus ressuscitado. Então, a força dessa postura agora de coragem, de alegria, de intrepidez, de anúncio, que não olha à direita nem à esquerda, que não tem medo mais da loucura dos escribas, dos judeus, dos romanos ou do povo que vai atrás daquilo que se fala. E tudo aquilo que amedrontava, de repente some, desaparece, se dissipa ao vento, com a experiência concreta de Jesus vivo, ressuscitado agora. Mais uma experiência direta onde eles puderam falar com Jesus, olhar Jesus, tocar Jesus, comer com Jesus, viram Jesus comendo. Isso torna os apóstolos totalmente renovados, totalmente vivos, totalmente plenos dessa certeza da ressurreição e dessa certeza da vitória de Jesus. Jesus venceu, Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos abre um novo caminho e nos dá a vida nova. E tudo isso acontece com a gente também hoje. Pensa um pouco, a gente não deve ter vergonha de relatar como era a nossa vida antes de conhecer Jesus, triste, vazia, desnorteada, como os discípulos de Emaús, que estavam fugindo, que não tinham coragem para nada, que discutiam, e de repente aparece Jesus no meio deles, mesmo que eles não reconheçam, devido ao fechamento, aparece Jesus e o coração começa a queimar. Esta é a sensação nossa, de cada um de nós. Quando encontra Jesus, o coração queima, se acende a vida interior e o entusiasmo. Vale a pena refletir sobre isso, escutar também mais testemunhos que estamos relatando nesses dias e nos alegrar, porque a ressurreição está acontecendo no nosso coração. Jesus fala que nós não podemos esquecer do primeiro amor. Isso é muito importante, irmãos. Também nessa experiência da ressurreição, nessa experiência maravilhosa da Páscoa, nós devemos olhar para trás e fazer como os nossos irmãos estão fazendo. Como era a minha vida sem Jesus? Que inferno eu vivia? A vida triste, vazia, abatida, sem esperança, quando não se tem Jesus, longe de Deus. E qual foi o momento em que eu encontrei Jesus? Qual foi o momento em que os meus olhos se abriram, que meu coração ardeu? E ali eu tive aquele encontro com o ressuscitado. Como foi com os discípulos de Emaús, como foi com Maria Madalena, que chorava desesperada porque não sabia onde estava o corpo do seu Senhor. Como foi com os apóstolos que custaram a acreditar que era realmente Jesus, que não precisavam mais se esconder nem ter medo, porque Ele estava vivo sim, e vivo em plenitude. Como é lindo quando os irmãos começam a partilhar o seu encontro com Deus a partir da vivência de doação para o outro que é mais pobre que ele, que é mais debilitado que ele. Quantas experiências lindas a gente escuta dos irmãos que cuidam dos vozinhos, que cuidam das crianças, mas também daqueles que estão na casa cuidando do irmão, seja ele mais jovem ou mais velho, mas que chegou ali em São Miguel Arcanjo, na Rainha da Paz, ou aqui na Guadalupe, na triagem. Entende que é isso? Esse é o encontro com Jesus verdadeiro que te faz enxergar além. Você vê uma pessoa destruída na sua frente, você abraça ela e fala: irmão, Jesus te ama, seja bem-vindo.
E aquele abraço, aquela palavra de amor, aquele cuidado como uma mãe faz com seu filho, se torna uma ressurreição na vida do irmão. E você acolhe Jesus, pobre, sofrido, que chegou ali e que você sabe que é Jesus que está ali atrás, e ele de outro lado acolhe Jesus ressuscitado através do teu amor, das tuas palavras, e encontra ressurreição. E naquele momento ele faz a experiência da ressurreição. É maravilhoso isso. Então vamos escutar alguns testemunhos dos nossos irmãos e que isso sirva para cada um de nós refletir sobre a nossa ressurreição e o nosso chamado à missão e à evangelização. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Boa tarde, sou Adriano Oliveira de Carvalho, da Casa São Francisco, sítio São Miguel Arcanjo, tenho 26 anos. O meu testemunho vem falar assim da minha vida, né? Que me encontrava na rua, né? Onde eu, muito pequeno, né? Comecei a fazer uso de cocaína, de crack, maconha junto, né? Onde o crack me levou a fazer coisas terríveis, né? Não só roubar, não traficar, né? Mas fazer coisas que não agradavam aos olhos de Deus, né? Me encontrei na sarjeta, né? Onde perdi todas as esperanças da minha vida, onde queria só ficar naquele mundinho meu, usando crack, né? E roubando, né? Aonde agora Deus vem ressuscitando pra mim. Hoje me encontro dentro do São Miguel Arcanjo, né? Há 6 meses. Graças a Deus, uma caminhada boa. Pretendo caminhar mais ainda, né? Para estar mostrando para todos que podem acreditar em vocês mesmos, porque se vocês acreditarem em vocês com a força de Deus também, né? Vocês conseguem chegar longe, né? Se vocês não soltar da mão de Deus, né? É onde vocês têm uma coluna para sustentar a sua casa, né? Onde você precisa mostrar para todos que você é capaz de mudar, né? E Deus vem fazendo assim dentro do meu coração maravilhas, né? Muitas pessoas gostam de mim hoje. Hoje minha família, né? Quer que eu fique aqui, né? Gostam bastante do lugar, né? Onde que eu me encontro. Estão bastante felizes comigo, né? Tenho tudo de novo, né? Tenho minha vida. Tenho mais esperança de viver, né? Porque eu vejo hoje em dia no espelho um homem, uma pessoa humana, né? Porque quando eu estava usando crack, fazendo tudo que não presta, né? Eu estava um verdadeiro zumbi, né? Eu já não comia, eu já não fazia mais nada. E Deus ressuscitou isso dentro do meu coração, né? Do primeiro encontro. Teve meu primeiro encontro, hoje já é o segundo encontro que eu tenho com Deus, né? Aonde Deus vem falando sempre dentro do meu coração para estar fazendo coisas novas, né? A estar falando dos seus ensinamentos, a estar falando assim da sua palavra, né? Partilhando sempre o diário com os irmãos. É uma coisa nova, uma experiência nova que eu estou vivendo, né? E que Deus sempre vem colocando maravilhas propostas na minha vida e graças a Deus eu dependo disso tudo para sobreviver, né? Dependo de buscar, né? Sempre essa restauração. Meu nome é Cristiano Jorge do Nascimento, eu tenho 39 anos de idade, sou da cidade de Ribeirão Preto e no dia 19 de março de 2014 eu deixei a minha família em Ribeirão e vim para São Paulo para tentar uma vida como cozinheiro, que é a profissão em que eu exerço. Mas infelizmente ao chegar na rodoviária da Barra Funda, acabei me deparando com algumas pessoas que estavam usando crack. E por ser dependente dessa droga há mais de 14 anos, comecei a me envolver e todo o dinheiro que eu tinha trazido ali na bagagem foi gasto com essa droga. Acabei indo para a Brecemorca, conhecida hoje aqui em São Paulo como Cimento, onde centenas de pessoas ficam ali usando o crack livremente e acabei ali encontrando algo que estava satisfazendo a minha vontade e meu desejo, que era de usar essa droga por mais vezes. Conheci então a Missão Belém no dia 10 de janeiro deste ano, de 2015, juntamente com os missionários e o padre João Pietro, que foi fazer uma missa para nós ali no Cimento. Após a missa, tive a oportunidade de conversar com ele e pedir novamente uma ajuda para que eu pudesse me restaurar e ter esse encontro verdadeiro e sincero com Jesus, ao qual muitos, através do missionário, tinham falado para mim ali.
E aquilo começou a acender a chama no meu coração de buscar uma restauração para a minha vida, que realmente é o que eu queria. Então o Padre me deu a oportunidade de voltar para a Missão Belém novamente. Mas infelizmente eu fiquei alguns dias em Rio Grande da Serra, não me adaptei ao local e voltei novamente ao uso das drogas. Na verdade foi uma desculpa, né? Porque eu queria mesmo sair para usar essa droga conhecida como crack. Infelizmente acabei voltando para o cimento novamente no dia 11 e algo aconteceu que eu levei assim, na linguagem de hoje, um pau bem grande mesmo ali no cimento, apanhei de mais de 10 pessoas. Não sei o motivo, não sei porquê, estava totalmente drogado, alcoolizado. E no outro dia procurei a Guadalupe novamente, todo quebrado, com o olho inchado, com a perna machucada. Fui bem recebido ali na Guadalupe, aonde me encaminharam para o sítio São Miguel Arcanjo, por onde eu nunca havia passado. Cheguei na triagem, moro hoje na casa São Pedro Claver. Estou fazendo minha caminhada de adoração a Deus, buscando o Senhor desde quando eu cheguei. No início foi muito difícil eu me adaptar novamente ao desejo de usar a droga, ainda estava falando muito forte em minhas veias, meus defeitos de caráter estavam batendo muito forte dentro de mim ainda e a vontade de ir embora ainda era muito grande. Quando se iniciou a Páscoa, eu fiz um propósito com Deus. Se ele me mantesse, se ele me mantivesse, Deus juntamente com Maria, os 40 dias, me segurasse dentro do sítio, eu iria voltar a adorar ele novamente. E para mim tem sido maravilhoso os dias que eu tenho passado aqui. Vai se completar no dia 22 agora desse mês, 3 meses que eu estou aqui no São Miguel Arcanjo. E na vigília que nós tivemos da Páscoa, na vigília que nós tivemos aqui no sítio, né, eu pude ter a certeza e a convicção de que Jesus me ressuscitou novamente para eu poder adorar a Ele. Hoje a palavra do Diário Espiritual falou bem forte ao meu coração e me confirmou isso. E aquelas mulheres, quando viram a Jesus, se lançaram aos pés dele e o adoraram. Então eu creio, tenho a convicção e a plena certeza que Cristo me ressuscitou novamente para que eu pudesse com a minha vida adorar a Ele e a servir a Ele, não somente a Ele, mas todos aqueles que chegam na triagem com amor, eu poder ajudar a eles e mostrar através da minha vida que Jesus também pode, na vida deles, ressuscitar aquilo que for morto.